Olá, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, it's showtime! Tá começando agora mais uma live do Podcast Incomodando nessa quinta-feira, 28 de abril de 2022. Mais uma grande live começando. Antes de qualquer coisa, vamos fazer aquele procedimento que eu sempre faço, que é apertar essa figurinha do aviãozinho de papel. Todo mundo que está chegando na live agora, por favor, aperte essa figurinha do aviãozinho de papel, que é para dar uma notificação de última hora que vai estar rolando essa live hoje com essa convidada que é sensacional. Eu aproveito esse procedimentozinho de apertar essa figurinha do aviãozinho de papel, dependendo da configuração de cada celular, vai estar do lado esquerdo ou do lado direito. O meu está do meu lado direito. Você aperta essa figurinha, vai aparecer uma lista de pessoas lá que você pode notificar de última hora que está acontecendo essa live hoje. Todo mundo sabe, eu sempre repasso aqui, que as lives são sempre às terças e quintas às 19 horas. Vocês estão lembrados aí numa live passada que eu já falei que eu vou me esforçar para ter mais lives durante a semana. Vou tentar me espremer aí, né? Fazer acordos que eu tenho que fazer, que eu tenho tarefas em casa, tenho coisas para fazer e para poder estar com mais pessoas nas lives durante a semana. E eu já vou ter semanas aí que com certeza eu vou ter 3 convidados. Já teve até a proposta de eu fazer 4 dias, mas eu falei, calma, agora no momento não dá, eu tenho que dar uma organizada. Mas enfim, essa semana mesmo já é uma semana com 3 participações, porque ontem eu tive o grande prazer de participar na live da minha querida amiga Priscila Lima. Ontem trocamos de lugar, né? Ontem eu fui convidado, então lá eu falei um pouco da minha vida, mostrei um pouquinho do Xandão Gente Fina para a galera, para saber quem é a pessoa por trás do Xandão Gente Fina, que é nada mais é do que um nome fantasia, mas sou eu ali. E a história do podcast, meus projetos, essas coisinhas aí para saber qual era a ideia do podcast, enfim, dali em diante. Foi muito legal, foi super prazeroso. Trocar de lugar foi muito legal também, porque deu para oxigenar o cérebro, para ver como é que é também o lugar do convidado. Foi muito bacana. E hoje eu tô com essa convidada e amanhã eu vou estar com outra também, mas vamos nos concentrar na de hoje. Então essa semana são 3 participações que eu tô fazendo no Instagram aqui, 3 transmissões. 2 eu tô à frente e ontem como convidado, que foi maravilhoso. Eu aproveito esse procedimento aqui de apertar a figurinha aqui das notificações para falar um pouquinho do Podcast Incomodando, que você pode acessar e seguir pelo Spotify, Facebook, Instagram e YouTube, tá? E o mote do Podcast Incomodando é muito simples, todo mundo tem uma história e toda história merece ser contada. Chega pra mim, cara, e conte a tua história. Tem gente que acha que a história não é tão bacana assim. Ok, você é tímido muitas vezes, mas conhece alguém com uma história bacana, legal, de superação, que você acha que se mais pessoas soubessem, inspiraria as pessoas? Então traz pra mim, cara, faz essa ponte, me conecta aí, eu faço o convite. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí já é outra coisa. Mas faz essa... E eu tô tendo um feedback muito legal, tô tendo respostas a cada dia super positivas e eu sempre tento trazer pessoas diferentes de áreas variadas para não ficar o mesmo assunto. Por quê? Porque fazendo isso, eu tenho uma gama maior de informação, uma gama maior de conhecimento para compartilhar com a galera. Quem está aqui, está acompanhando, quem chegou agora, quem ainda não segue o Podcast Incomodando, Podcast Incomodando, @Podcast Incomodando, tudo junto. Você vai perceber que lá nas lives eu tenho várias pessoas de várias áreas diferentes, tocando em vários assuntos, cara. É muito legal trazer informação de profissionais da área, não coisa de curioso, né? Principalmente uma coisa que eu trago muito aqui para o podcast, eu enfatizo muito, são profissionais da área, né? Profissionais, gente que realmente trabalha, vive daquilo, se dedicou àquilo, estuda aquilo. E para você não seguir ideia de curioso, né? Como a gente vê muito aí, blogueiro, blogueira, famosinho, falando sobre pele, tratamento estético, e a pessoa não tem formação nisso, né? Como fazer exercícios X, Y, Z, e a pessoa não é formada em educação física, e por aí vai. Então eu sempre tento trazer essas pessoas aqui para trazer realmente a verdadeira informação, o conhecimento exato sobre o assunto que essa pessoa domina. Estou aqui terminando aqui de enviar aqui as notificações de última hora, para a galera saber dessa live de hoje e curtir com essa convidada
que é simpaticíssima, super inteligentíssima, uma mente privilegiada realmente, que está fazendo parte da história do podcast Incomodando desde o momento que aceitou o convite. Tá bom? Acabei. Vamos lá. Eu estou aqui mandando um abraço para a Sônia Gouveia, minha querida Sônia Gouveia, que já participou também, maravilhosa, uma dessas profissionais de educação física que eu acabei de falar agora. Procura a Soninha, não vai atrás do blogueirinho, não. A Bruna Brus Autora, a Menciona Livros. Daniel Malvestuto, a Vereda Sentimentais, Lucas Holanda. E aí, Lucas, beleza, meu camarada? César Leal. E a minha convidada já está por aqui, vou fazer o convite para ela. A nossa transmissão, o podcast Incomodando. Opa! Opa, tá invertido. Detalhe técnico, tá invertido. Opa! Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo beleza. Pô, prazer é meu, cara. Antes de fazer a minha apresentação de praxe da minha convidada, eu quero falar uma coisa muito legal, que a minha convidada de hoje é a 35ª convidada do podcast Incomodando. Cara, é um número muito simbólico, muito, muito legal. Eu quero falar para você que o nervosismo, a vontade de querer acertar lá do primeiro, é hoje também. É muito maneiro isso, essa coisa de sempre querer fazer uma coisa legal. E 35 participações, você tá com esse número redondo aí, a 35ª participação, estou muito feliz com isso. E um dia, de repente, lá na frente, eu posso dizer que eu participei, eu tive à frente de um podcast onde eu entrevistei dezenas de pessoas, entre elas essa linda convidada, que eu já vou fazer a apresentação aqui para a gente não perder tempo. Ela é de São Paulo, capital, formada em nutrição, tem pós-graduação em psicologia e transtornos alimentares. E essa amante de gatos e reality shows, também é uma escritora de criatividade avassaladora, sempre escrevendo sobre e para mulheres fortes. O podcast Incomodando se sente feliz em receber Jéssica Malvestuto. Um prazer estar aqui, gente. Estou muito feliz pelo convite. Eu que estou feliz. A primeira vez que eu entrei em contato, você... Opa, vamos lá. Você se lembra que uma vez eu falei com você, eu tô com um buraco aqui na agenda, você pode me chamar, mas felizmente não precisou e chegou o seu momento agora, fazer direitinho, sim, né? Jéssica, algumas vezes eu faço convocações, outras vezes eu esqueço, não dá tempo, como foi o seu caso, não deu tempo de eu fazer, mas ainda bem que eu tenho uma galera que está sempre comigo, me mandando perguntas, sugestões, me dando nomes, e essa galera está sempre comigo, essa galera que me apoia, e que manda perguntas, não vai participar, não está podendo participar agora, e manda perguntas, né? Vai lá no teu perfil também, dá uma olhadinha lá. E essa galera que eu agradeço muito, que é tanta gente que eu não quero falar um nome e esquecer outros, mas enfim, agradeço essa galera que está me ajudando muito a fazer o podcast Incomodando. Eles mandaram pergunta pra caramba pra você, cara. Oh, uau! Tá muito legal. Mas antes da pergunta, fala um pouquinho da Jéssica pra gente. Eu sou formada em nutrição, né? Fiz nutrição pela Universidade de São Paulo. Fiz aí a minha pós em psicologia. Sempre gostei de como funciona a mente humana, que é extremamente complexa. E exatamente por isso que eu acho que virei escritora também, porque é uma das coisas que eu tento passar dos meus personagens. Eu foco mais no que está acontecendo por dentro do que por fora do personagem, vamos dizer assim, né? Lógico que a gente faz ambientação, mas eu foco bastante na parte psicológica para entender o que está rolando ali com aquele personagem. Então, sou extremamente apaixonada pelo que eu faço. E é sobre isso. Criatividade acima de tudo, sempre. Lá nessa tua página a gente vê a sua dedicação, principalmente à literatura, né? E essa coisa de você ser psicólogo, realmente, você trabalhar mais por dentro do personagem que pela estética, já é um diferencial muito na tua escrita, né? É uma coisa realmente que é mais pontual. A tua construção é mais de dentro para fora. Seria isso? Sim, sim. Eu não sou psicóloga formada, né? Eu tenho uma pós de nutrição e psicologia, mas nessa pós eu estudei alguns conceitos da psicologia e estudei bastante transtornos alimentares. Inclusive eu tenho uma personagem de um livro que ela tem um transtorno alimentar, no caso, né? Ela é muito julgada porque ela é obesa, enfim. E é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar assim nos meus livros.
juntar uma coisa com a outra. Isso é bom, porque dá uma construção. Vocês, escritores, têm uma mente privilegiadíssima, cara. Um dia eu vou chegar nesse patamar aí, um dia eu vou chegar lá. Jéssica, vamos começar pelas perguntinhas aqui. Tem muitas perguntas, a gente mandou várias perguntas parecidas, eu tentei sintetizar para ficar uma coisa só, mas tudo tem sentido, tudo faz parte do que eu quero, já queria mesmo perguntar para você. Jéssica, aconteceram muitas mudanças na sua escrita conforme as obras adquiriram consistência? Ou seja, quem lê seu primeiro livro te identifica no último? Mudou muita coisa no começo. Tanto assim, o meu primeiro livro escrito mesmo, eu escrevi com 11 anos. Uau. É um livro assim que eu tenho vergonha de ler, porque é uma escrita super imatura, assim, então... Mas válida. Mas o meu primeiro livro... Sim, com certeza, né? Eu tive que... vamos dizer assim, os grandes nomes, né? Sempre começam errando, vamos dizer assim, né? Pelé não começou fazendo todos os gols do campeonato, então... foi importante para mim esse processo, mas eu vejo muitos comentários do meu primeiro livro publicado pro último, de, nossa, mudou bastante coisa, caramba, evoluiu bastante, e até a questão da diferença de gênero também, né? Eu escrevo romance de época, quando eu lancei o meu histórico, a galera falou, caramba, não parece que é a mesma autora escrevendo, por ser, assim, são gêneros parecidos, mas bem diferentes, né? Eu ambientei ao romance histórico no Brasil, então teve muito mais pesquisa em cima, não foi uma coisa tanto focada no romance. Então, de gênero para gênero e de livro para livro, eu acho que a gente pode e deve avançar, né? Para o leitor sentir que a gente está realmente se dedicando a isso. Né? E a diferença se deve muito por causa da idade, você acha? Porque você tinha 11, né, na época, hoje você está com 18, e... não é? Eu acho que é questão de maturidade, questão de estudo também, né, de pesquisa, e eu acho que muito da questão da confiança também, né? Nos primeiros livros você se questiona muito, será que eu posso abordar isso? Como é que eu abordo? Será que vai ser legal? Será que não vai ser? E se você ficar pensando nisso o tempo todo, também você acaba não escrevendo. Então eu acho que é muito de arriscar, né? Lógico, tentar de fazer tudo com muita coerência, com muita... cautela, né? Eu toco em assuntos muito delicados em alguns dos meus livros, né? A questão do machismo, do Brasil, na questão da escravidão. Então, são assuntos extremamente delicados para você ir tratando, mas com a maturidade você enxerga isso. Eu queria só relatar um fato breve aqui. Por exemplo, o meu primeiro livro que eu publiquei, ele foi escrito há 5 anos. Ele tinha sido escrito em 2015, eu publiquei ele em 2020. Quando eu reli ele para publicar, teve uma cena que eu cortei, eu falei, não, o meu personagem está sendo extremamente abusivo nessa cena. E no meu pensamento de hoje eu consigo enxergar isso. Aí eu peguei e reescrevi a cena toda, porque não era aquilo que eu queria pro personagem. Então eu acho que é muito também da vivência, de tudo que você vê, de tudo que você escuta, de tudo que você discute, né, com as pessoas. E vai evoluindo sempre. É lógico, porque aquela Jéssica não é a mesma Jéssica de hoje, até porque tem um escalonamento aí. A pergunta foi muito em cima de quem leu o seu primeiro livro te identifica no último. Eu acho, aí é a opinião minha, eu acho que não tem como acontecer isso. A gente sabe que tá lá o nome escritora, Jéssica. Jéssica também aqui. Mas a gente vai perceber através da leitura a tua evolução, o teu crescimento, a tua maneira de abordar o assunto, que é muito legal. Jéssica, tá chegando aqui para te dar um prestígio aqui. Felipe Barcelos, escritor português maravilhoso. O Yuri Siqueira. Bem-vindo. O P. Lost 00, deve ser o pix dele. O Edipo Rebelo. A Anne Salles. O Chá Vermelho. A Liliane Alves. O Fox Assessoria para Autores. Ó, quanta galera maneira. A Cris Rodrigues. Só gente maneira para te prestigiar nessa live de hoje. Inclusive, eu estou com um comentário aqui do Felipe Barcelos, esse escritor português. Todos os autores, quando começam sempre desconhecidos. E quanto mais escrevemos, mais evoluímos. Força! Toda a aprendizagem que a vida traz. É o Felipe Barcelos contribuindo aqui com a nossa live. Galera, eu estou com pergunta pra caramba pra Jéssica aqui, mas sintam-se à vontade para fazer perguntas para ela também. Eu só pediria que vocês colocassem na caixinha de pergunta, porque muitas vezes se ficar aqui nesses comentários aqui do lado, eu posso perder, né, na hora que eu estou subindo e descendo aqui.
Vamos lá, Jéssica, mais uma pergunta aqui. Também teve muitos escritores que chegaram junto aqui querendo saber, pessoas que estão iniciando na escrita, e como você falou, você começou com 11 anos, né? A escrever, sim, né? Publicar, demorei bastante. Deixei na gaveta por muito tempo. Isso acontece com vários, né? Deixar na gaveta. Dá aquele medinho, né? Aquela vergonha, aquela coisa toda. Dá muito receio. Eu tô com muitas pessoas aqui que são escritoras iniciantes e começam com participando de antologias, pequenos contos e poesias. Então, basicamente, as perguntas são dessas pessoas que estão iniciando na escrita e tem curiosidade de você que já lançou tantos livros aí, a gente acompanhando o teu perfil lá. Uma básica, nesse sentido, quantas obras publicadas e qual você achou mais desafiadora? Agora eu tô com 10º em pré-venda de livro, né? Contos, eu participei de 2 antologias e publiquei 5 contos solos, né? Estou com outra em a caminho. A mais desafiadora, eu tenho 2, na verdade, né? Tenho Uma Missão de Desejo, que foi a que eu ambientei no Brasil. Foi extremamente desafiador em termos de pesquisa e em termos de tocar num assunto tão delicado quanto a escravidão. Tanto que existem autoras que ambientam histórias aqui e elas simplesmente deixam uma nota falando que vamos fingir que a escravidão nunca aconteceu, porque não é um assunto agradável de se falar, mas é um assunto necessário. E acho que eu não me sentiria confortável em adotar essa política de vamos fingir que não aconteceu. Então, foi difícil para mim, tanto que eu deixo uma nota no início do livro falando que eu, enquanto mulher branca, não estou no meu lugar de fala para tentar retratar a dor que os escravos sentiram, mas que eu fiz o meu melhor ali para tocar no assunto de uma forma sensível e, ao mesmo tempo, não romantizar o assunto, porque não foi nada romântico. Então, foi uma obra muito desafiadora. E esse último também, porque é o primeiro que eu estou lançando para uma editora, então teve um processo que eu não estou acostumada, então, né, os meus outros livros eram independentes, e quando começou esse processo com a editora, de outras pessoas lendo seu livro, te dando toques de coisas que você nem pensa, então você tem que trabalhar muito a questão de separar o que é crítica, o que é conselho e o que é realmente técnica. Porque a gente tem muito essa dificuldade, né, de pegar a crítica e levar pro coração e falar, nossa, eu não nasci para isso. Acho que todo autor tem muito isso da autossabotagem. Então, esse processo com a editora, para mim, foi riquíssimo, porque eles me apontaram muita coisa e, assim, me apontaram justamente porque acreditam no meu trabalho e não o contrário. Mas gera uma ansiedade gigante, né, porque você pensa, meu Deus do céu, estão apontando tanta coisa, será que é tão bom assim? Então, teve esses 2, acho que foram as mais desafiadoras da carreira até agora. Então, essa parte aí de você realmente mostrar um romance na época da escravidão, mas que você tem que retratar a escravidão, né? Não passar pano. É realmente uma época que destruiu a vida no Brasil em vários sentidos. E você só escrever um romance, focar no romance e, pô, não tá acontecendo nada lá fora, né? Fica meio alienado, é uma coisa realmente... Essa sua preocupação, né, nessa parte da escrita aí merece todos os aplausos. Olha, uma pergunta que chegou aqui para mim, que estava bem em cima do que você falou da autossabotagem aí. Também de escritor. Tem como não levar para o lado pessoal ou não tentar revidar quando criticam o seu livro? Bem difícil. É bem difícil porque às vezes a gente recebe 30 elogios e uma crítica. E parece que você esquece todos os 30 elogios que tu recebeu e foca naquela crítica ali e fala assim, não, é essa aqui, é o que eu sou, é essa daqui, né? Essas 2 linhas aqui que a pessoa escreveu. Uma pessoa te definiu. Justamente. Então, assim, eu recebi uma crítica que foi, assim, extremamente construtiva, mas me tocou muito, desse meu último Uma Missão de Desejo, porque a protagonista, ela é uma meretriz, então ela foge completamente do protagonismo feminino clássico, né, que é aquela mocinha virgem, e teve uma autora que falou, olha, simplesmente não funcionou pra mim por conta da mocinha ser dessa forma. E isso me tocou muito. Eu falei, caraca, tipo, será que eu não consegui passar direito? Alguma coisa do gênero? E foi nessa hora que eu falei, não, tem que ter alguma técnica pra gente saber lidar com isso e fugir disso. E assim, peguei conselhos, inclusive eu fiz um post sobre isso esses dias, porque eu vi que é uma coisa que todos os autores passam. O que eu faço é conversar com outros autores, pra você não se sentir sozinha quando você recebe uma crítica.
é tentar sondar o que realmente é construtivo para você, tentar separar o que é crítica do seu livro e crítica tua, porque a gente é muito junto, né? A gente sente que o livro é uma extensão da gente. E principalmente, retrucar nunca responder crítica negativa, porque a gente está dando munição, independente se é construtiva ou não. Tem muita gente que reposta essa crítica. Para mim é marketing inverso isso, para mim não faz sentido. E uma das dicas mais geniais que eu vi é sentar em frente ao computador, pegar o livro que você mais ama no mundo, falar, cara, esse livro não tem defeito nenhum para mim, e ler a pior crítica desse livro. E vai ter, você pode procurar Harry Potter, os mais ripados que tiverem, Cor de Espinho Rosa, os mais, assim, Agatha Christie, os mais sensacionais. Vai ter aquela crítica que vai falar, nossa, esse livro é uma porcaria, vamos dizer assim, pra não ser escrachado, é uma porcaria esse livro. Você vai achar. E aí você vai ver que realmente, assim, exato. Às vezes é uma questão de gosto, realmente. E é sobre isso, e tá tudo bem. Esse conselho também serve um pouquinho para mim, né? Porque eu escrevi um livro agora, tá em tempo de revisão para lançamento, então também eu tô esperando essas pancadas aí, essas coisas aí, mas como você falou, não pode. Agora uma pergunta minha também, uma curiosidade minha. Vamos lá. Você falou que recebe 30 elogios, uma crítica. Tá. E se você analisar essa crítica e realmente ela tem sentido, como é que faz para ruminar isso, né? Regurgitar isso? Aí eu acho que você tem duas maneiras. Ou você reescreve o livro, o que muitas vezes eu não recomendo, porque eu acho assim que depende também do nível do erro, né, que tu teve. Mas ou você reescreve o que você já fez, ou você pega essa crítica e usa para referência futura. Se for algo muito grave, por exemplo, eu vi uma questão de uma autora que ela não fez uma leitura sensível para o livro dela, e que foram feitas críticas de pessoas, eu não lembro se eram com personagens PCD, eu não lembro exatamente qual que era o nicho, mas ela se sentiu incomodada com a crítica, porque ela falou, nossa, realmente, o público não está se sentindo representado. Então, e ela acabou refazendo o livro, reescrevendo algumas cenas e repostando. Então, assim, se a crítica realmente for válida, eu acho que super vale você olhar para essa obra e falar, não, será que vale a pena mudar tudo, o contexto, ou não, ou para referência futura? Eu acredito muito em aprender com os erros. Então, para referência futura, eu acho que tu tem que utilizar. Não tem muito como... E quando você fala de um público que você não é o público, vamos dizer assim, né? É muito difícil. Que nem eu escrevi um conto sáfico e a primeira coisa que eu fiz foi mandar para um colega meu, que ele é bissexual, e falei, cara, pelo amor de Deus, vê se eu não ofendi de alguma forma, se eu não errei a mão de alguma forma. Ele falou, não, Gé, o conto tá top. Eu falei, então beleza, então eu vou publicar mais tranquila aqui, né? É lógico que dentro, o público é imenso, pode ser que alguém se ofenda com alguma coisa, mas assim, tendo uma leitura sensível já é uma coisa que já dá uma aliviada. Mas assim, eu acredito muito em daqui pra frente. Eu acho que pra você voltar e reescrever um livro que tu já publicou, tem que ser algo extremamente sério, realmente, que tu errou a mão de um jeito assim que você fala, nossa, tô com vergonha disso aqui. Ah, beleza, que eu tô com essa preocupação. Apesar que a coisa que eu escrevi não tá nada assim que crie polêmica, né, nada disso, pelo menos no meu pensamento. Mas assim, você olhar assim, caramba, fiz um AM aqui, como é que eu vou consertar isso? Depois de publicado o livro, já pessoas leram. É diferente o negócio. Pois é, galera, tô aqui com a Jéssica Malvestuto, escritora, escreve muito, 10 obras publicadas, a menina é um gênio, criar ambientes, atmosferas, sistemas solares na cabeça da pessoa, e ela dá nome, dá características, é uma coisa incrível, incrível mesmo, tá? Não tô falando boca pra fora não, nem porque eu tô chegando no clubinho de escritores não. Incrível, um dia eu quero chegar no patamar de vocês, gente, que é demais. Quem chegou aqui para te prestigiar? A F. Botinha, a Leila Leiros, a Eliane Tostes, o Dona Melauro, tô confundindo o nome aqui, Jéssica Borges, a tua xará, o Paulo Sarcon, que futuramente vai estar aqui comigo, o autor da N, uma galera boa chegando aqui para prestigiar a nossa querida convidada Jéssica Malvestuto. Jéssica, a gente falou de criar o livro, de repente você fez uma besteira, você reescreve. Tá, beleza, lidar com críticas também é bom. Vamos lá.
Já te deu algum apagão, algum bloqueio criativo? Tu tá no meio da obra e pum, ih, caramba, acabou. Ih, não surge nada. Como é que é isso? Na verdade, eu tenho um problema de, se eu não tô gostando de alguma coisa, eu travo. Acontece muitas vezes, assim, né? Tipo, às vezes você tá no gás, aí você chega numa cena, alguma coisa te incomoda nessa cena, você fala, cara, não sei pra onde que eu vou daqui. O que eu faço, às vezes, é deixar o livro em banho-maria, começo a escrever outra coisa, ou foco em outra coisa, me dou uma semana, leio um livro, assisto um filme, e aí depois eu volto. Ou então, aquela cena que me travou, como é que eu posso reescrever essa cena de uma forma diferente? Porque, assim, bloqueio vai te dar, tem N coisas da vida, às vezes é problema pessoal, às vezes é uma crítica que aparece e te dá bloqueio, você começa a se auto-sabotar e você fala, pô, acho que eu não nasci pra isso, chega, vou jogar tudo pro alto. Tem todos os momentos. Chega! Mas o importante tipo, não. Não sei porque eu inventei isso aqui. Mas o importante é você chegar numa saída ali. Eu travei num livro agora, que eu tava super engajada, tava na metade, aí eu falei, putz, eu fugi um pouco da ambientação histórica, aí já me travou, eu falei, vou parar uma semana, só vou pesquisar essa semana e depois eu volto no livro. Aí, eu acho que o mais importante é o que tu faz com o bloqueio. Porque o bloqueio vai surgir, isso é fato. Aí você tem que administrar e saber que aquilo tá te travando, mas tem um motivo, tem um porquê, tem uma razão, e tentar espairecer, né? Vai pra praia, vai fazer uma coisa, vai se respirar novos ares, porque de repente dali surge a ideia que estava te faltando, né? E tu volta lá, ou conserta ou segue dali em diante, não é isso? Sim, é exatamente isso. Às vezes tu precisa de um final de semana pra esquecer um pouco da história, às vezes você volta na história e você enxerga ela de uma forma completamente diferente. Show de bola. Pode ter certeza que quando essa live acabar, eu vou salvar e vou estar com um bloquinho anotando tudo, essas dicas aí que são boas pra caramba. Ó, a F Botinha tá falando aqui, ó. Jéssica, admiro demais seu trabalho. Eliane Tossi, só livros maravilhosos. Ela é demais. Nossa. E tá chegando aqui a Literatos Letra, a romance de época. Também tá mandando um abraço pra você. Falando em romance de época, chegou também aqui uma pergunta nesse sentido. Jéssica, qual gênero você gostaria de se aventurar, se desprender totalmente, sem nenhuma referência do que você já faz? Eu me aventurei recentemente em uma distopia, né, que eu escrevi junto com meu marido. Foi um desafio gigantesco, assim. Mas eu quero muito escrever fantasia. Eu ia escrever, inclusive, e publicar esse ano um livro de fantasia. Só que eu mudei o meu rumo, vamos dizer, no começo do ano. Fui para um romance histórico, depois lancei uma distopia. E o meu público não foi muito junto comigo, assim. Tipo, eles estão querendo romance de época. Tipo, volta para casa. Estão pedindo. Então eu falei, não, vou dar 2 passinhos para trás, voltar para o romance de época, mas ainda quero me aventurar numa fantasia, inclusive já comecei a escrever. Mas eu acho que é importante você fugir da zona de conforto, às vezes, eu acho fundamental para o autor, acho que é um exercício excelente. Mas é muito bom você escrever aquilo que você sente em casa, porque o ritmo meu da escrita de um romance de época comparado com uma distopia é muito diferente, assim. No tempo que eu escrevo 10 páginas de romance de época, eu escrevo 2 de distopia. Então é bem... É gritante, assim. Mas eu acho que o autor tem que se aventurar. Para isso que servem as antologias, inclusive. Se você é autor de romance, entra numa antologia de terror, não tem problema nenhum. Se você curte o gênero, óbvio. Se você tem interesse em se aventurar, eu acho que antologia é a oportunidade perfeita para você dar o primeiro passo, assim. Pô, legal. Realmente é uma pergunta até clássica, né? Porque as pessoas sempre fazem a pergunta, o cara escreve terror, e aí, você vai escrever comédia? E aí, você vai escrever fantasia? É sempre bom a pessoa realmente se aventurar. Uma coisa que um convidado meu, o Ederson Santos, falou uma vez, a gente tem que saber diferenciar a zona de conforto de acomodação. Você tá na sua zona de conforto, você escreve romance de época, então uma coisa que você já falou que você pesquisa pra caramba, se dedica pra fazer uma coisa, um romance não tão romantizado, dependendo do tema que você escolhe, mas você não se acomoda ali, vou só escrever isso aqui, não, vai se aventurar mesmo, como tu falou, faz uma antologia aí, pessoal.
Eu tô falando, eu tô falando de uma maneira que o pessoal que fez as perguntas para você tá por dentro da tua resposta dessa maneira, que eu acho que vai entender. Se aventura aí, gente. Se aventura. Tá escrevendo fantasia, vai pro terror. Tá escrevendo terror, escreve comédia, escreve outra coisa. Vai se aventurando também, até porque é para abrir teus horizontes, não, Jéssica? Sim. Tanto que o meu primeiro livro que eu escrevi foi contemporâneo. E, cara, depois que eu escrevi o meu primeiro romance de época, que foi um romance medieval, inclusive não está publicado, porque eu tenho que lapidar ele muito ainda para publicar. Nossa, eu vi um salto gigante, assim, eu falei, nossa, eu tô em casa aqui. Descobri um mundo completamente novo, é isso que eu quero fazer. Então, de repente, tu nem achou o seu nicho ainda. Você vai achar ainda, se você fosse aventurar. Também essa coisa da escolha, né, de experimentar novas texturas, né, novos sabores, também é legal. E faz que nem a Jéssica. Você tá no teu gênero lá, você escreve outro, pede para um amigo teu que é bom naquela área, vê aí, vê que eu tô escrevendo aí, tá maneiro, tá tranquilo? Se a pessoa te der, se você confiar na palavra da pessoa e a pessoa te der a aval, pô, vai aí que o caminho tá maneiro, cara, tá tranquilo. É isso aí, tem que aventurar, gente, vamos nos aventurar. Chegou aqui a G Livros. A Constanza Batalha, minha querida Constanza Batalha, que vai estar comigo amanhã. Viviane Constanza Batalha, menina inteligentíssima, não tem nem como falar a lista de talentos dessa menina. Ela é maravilhosa. E vamos lá, mais uma perguntinha aqui, essa sim, uma pergunta que chegou para mim, eu já ia te fazer mesmo. Você falou que tá sempre livros independentes, tá lançando pela primeira vez por uma editora, não é isso? Isso. E a pergunta é a seguinte, editora? Freia. 10 obras, primeira vez que está lançando por uma editora. Jéssica, o que é que te incomoda no setor editorial atualmente? Vamos lá. Pergunta importantíssima essa, né? Porque quando eu comecei a lançar, eu escolhi o ramo independente por 2 motivos. Primeiro, porque eu queria ter total liberdade criativa, né? Segundo, porque eu já tinha ouvido horrores sobre editoras, né? Que, enfim, calotes e... Porque assim, quando eu realmente decidi que eu queria publicar como editora, e é uma coisa que eu falo para as pessoas, escolha com muita cautela a editora que você vai publicar. E quando eu falo para escolher, não é para você ir lá no site da editora e ler missão, valores e tal. É para tu ir no autor que publicou com essa editora e perguntar o que ele achou. E para perguntar para 1, 2, 3 autores, que às vezes tem um, e ele vende super bem. E ele vai ser super bem tratado. E tem outro que já não vende tanto. E aí tu tem que ver como essa editora trata esse autor também. Né? Um autor iniciante que acabou de entrar. Você acabou de entrar mais nova na casa, como é que você foi recebida? O que está acontecendo? Então, assim, é uma coisa que eu fiz muito. Perguntei para N pessoas. O que tu acha da editora? O que tu acha da editora? O que tu acha da editora? E foi engraçado, né? Essa história é até engraçada. Que eu perguntei o que tu acha pra editora, pra dona da Freia, sem saber que era a dona da Freia. E ela começou a rir e falou, olha, eu te aconselho a não perguntar pra mim porque eu sou suspeita, porque eu sou a dona. Você pode perguntar pra fulano me deu uma lista. Pô, mas eu vou ficar super feliz de você mandar o original pra gente. E naquele momento que ela me mandou uma lista de autores para eu perguntar, eu falei, pô, essa daqui sabe o que tá fazendo, porque senão ela nem me mandaria essa lista. Já começou com um ponto positivo. E aí eu realmente fui atrás dessas autoras, perguntei como é que tive a experiência e tal, não sei o quê. E foi quando eu decidi mandar o original, porque é uma coisa que a gente tem que ter muita cautela, tem que perguntar. Eu já recebi propostas, assim, vergonhosas de editoras, que me mandaram direct, e-mail, querendo, por exemplo, publicar em e-book a obra, e a maior dificuldade nossa é publicar em físico, querendo publicar a minha obra em e-book, e eu ficaria com 5% dos royalties. Então, assim, pensando que eu tenho hoje 70% dos royalties na Amazon como autor independente, você olha para isso e chora, né? Você fala, não, gente, não tem tá brincando nenhum. Tá brincando comigo, né? Então, assim, não sejam apressados, não vão com pressa quando vocês vão escolher. Às vezes a pessoa tá desnudada, ai meu Deus, eu vou pegar a primeira editora que me mandar uma proposta. Vai com calma. Se você tá com pressa de publicar teu livro, publica independente, paga profissionais para revisarem, paga alguém para fazer a capa. Às vezes você vai gastar menos do que você pagar uma editora para te publicar. Então, assim,
é melhor você ir com calma e publicar numa editora que você tem mais confiança do que você meter o pé pelas mãos e de repente investir um dinheiro maior do que você investiria e não ter o retorno. Porque eu acho assim, investimento, você não tem problema nenhum você investir, às vezes, uma grana alta, se você tiver um retorno bom. Nem que não seja em dinheiro, mas que seja um retorno em prestígio, em reconhecimento, né? Então é basicamente isso com relação à editora, tem que ter muito cuidado, muito. Então a galera que tá querendo publicar aí, não fica desesperada, vou publicar na primeira que aparecer. Não faça isso, siga aí os passos, as dicas aí que a Jéssica tá dando. Experiência, tu publica desde 2015, não é isso? Eu, na verdade, comecei o processo em 2020, mas publiquei final de 2020. 2020, tá publicando 10 obras, olha aí. Cara, segue o passo a passo que ela tá te dando dicas aqui. O pessoal que tá chegando aí, curioso para saber como é que publicar, como publicar, o que publicar, segue aí. Não só aqui a live que vai ficar salva, né? Assiste anotando tudo bonitinho as dicas dela, mas vai lá na página da Jéssica, que é GJEH Malvestuto. Altas dicas, a menina abraça mesmo a causa da literatura. Maravilhoso, maravilhoso, de ponta cabeça, eu dei uma olhada lá, só coisa bacana, Jéssica. Então é isso que te incomoda no setor editorial, que muitas vezes vem essas pernadas aí que querem que você trabalhe de graça para eles. E realmente... Exatamente. Agora foi legal a dona da editora aí, não deu de João sem braço com você. Podia chegar aí, não, a editora é maravilhosa. É maravilhosa. Pode vir, vem, se joga que é maravilhosa, vai ter tudo pra você na editora. Aí depois tu vai, aí quando tu vai lá assinar o contrato, quem tá lá? A mulher, pô, você é dona? Dona da editora, eu falo, caramba, como assim, né? Aquele meme do John Travolta, assim, né? Pô, brincadeira, tomei uma volta aqui. Mas é assim mesmo. Então, gente, vamos tomar cuidado. Tem muita gente esperta, infelizmente, se aproveitando de gente talentosa. E se liga aí, vamos seguir essas dicas da Jéssica aí. Aqui, Jéssica, uma pergunta bem trivial, também muito bacana de se fazer, quais são suas referências no Brasil e no exterior, no seu gênero? Vamos lá, Brasil, eu gosto muito da Jenny Berger, porque já comentei até em outras entrevistas sobre ela. Ela escreve romances de época e ela não é uma autora que, assim, publicou um livro e bombou. Ela é uma autora que realmente ela foi construindo. Hoje ela é, assim, um dos hits, assim, da literatura nacional de época, mas ela foi construindo tijolinho por tijolinho. E ela trabalha muito, publica muito, dá mentoria. E ela é uma pessoa, assim, gentil pra caramba pra conversar. É uma pessoa que eu já chamei no direct, na cara de pau, e ela super foi solista comigo. Vou fazer então, também. Eu admiro muito, né? Jenny Berger. Tenho as meninas que estão num grupo comigo, que a gente conversa sobre literatura também, Anne Salles, Luana, Letícia Gomes. Gente, leiam Letícia é genial, escreve pra caramba. Micaela Amorim também. Agora, na parte... eu não vou ficar citando todas as brasileiras, porque senão eu vou ficar aqui horas e horas. Até amanhã. Vou citar 3. Laura Assis também escreve muito bem. Tem dentro do romance de época, a gente é de polos opostos, assim. Ela escreve os romances mais poéticos, mais fofinhos. Eu vou mais para a parte do humor, com hot. Agora, do exterior, as principais referências minhas são a Lisa Kleypas, a Tessa Dare e a Julia Quinn. Mas a Julia Quinn é interessante que todo mundo tem ela como a rainha top das tops. Eu gosto muito mais da escrita da Lisa do que da escrita da Julia e da Tessa, porque são 3 autoras que têm muito humor. Então eu gosto muito delas, gosto de outras também, mas assim, eu acho importante pro autor não ler uma só do gênero, porque senão você fica muito presa, né, a uma referência só. Então leia várias, para você conseguir achar várias vertentes, né? Porque dentro do romance de época tem gente que escreve de tudo quanto é jeito. Então, é sempre importante você ter mais de uma referência e ter referências nacionais também. Porque a gente não é concorrente, a gente divide mercado, é diferente. Tem que ter essa preocupaçãozinha aí. Essa pergunta que eu vou fazer agora, eu fiz uma vez para um compositor, mas como é compositor e escritor, tem a mesma... Acho que a mesma parte do mesmo lugar, a criatividade. Você... Já li um livro assim que você, poxa, como eu gostaria de ter escrito esse livro, cara.
tem tudo a ver comigo, tem todas as mensagens que eu gosto de passar, os personagens são construídos da maneira que eu construiria, mas não fui eu que escrevi. Tem algum livro assim? Ou livros? Cara, tem alguns, vamos dizer assim. Um último que eu li, que eu achei hilário, que eu falei, caraca, tanto que assim, é engraçado que eu falei, gente, eu preciso tirar alguma coisa desse livro, eu preciso fazer, tipo, quase que uma obra inspirada, assim, né? Porque, assim, realmente, assim, tem muito humor. Eu vou até mostrar ele aqui, tá fácil. Que é o último, é quase que o último que eu li da Lisa, que é Pelo Amor de Cassandra, que é um livro, assim, que tem um humor genial, que eu falei, caramba, tipo, eu queria muito ter tido essa ideia, vamos dizer assim, antes dela, mas é genial esse livro, assim, é um dos meus de época favoritos, gosto muito. Beleza. Então o nome do livro é? Pelo Amor de Cassandra. Pelo Amor de Cassandra. Pelo Amor de Cassandra. Então, legal. Até o título é meio bem-humorado, vamos dizer assim, né? Então, beleza. É um livro que você leu e você, poxa, parece até que foi eu que escrevi. De tão maneiro que você gostou, assim. Uma pergunta aqui que me veio à cabeça agora. Rola muito plágio? Você percebe muito plágio no meio? Você falou assim, a gente não é concorrente, a gente disputa mercado, mas rola muito plágio na área de romance? Pelo menos, vou só para frisar o romance agora. Rola muito plágio? Sim. Você vê que a pessoa, às vezes, só mudou nome, local, mas a história é a mesma? Eu já ouvi relatos de plágio. Graças a Deus nunca aconteceu comigo, nem com pessoas muito próximas, já ouvi relatos de plágio. O que acontece muito com romance são ideias parecidas, né? Tem o tal dos tropos, né? Inimigos amantes, os amigos que se apaixonam, os escândalos que acabam, o casamento de conveniência. Então tem já uns temas, só que eu acho que o legal é que o que você faz com esse tema. Então, eu vou fazer um livro com amigos que se apaixonam, mas eu não vou fazer aquela história clichê, vou fazer assim, amigos que se apaixonam, mas sei lá, a mocinha é uma cientista, é um gênio, ou o mocinho é médico. Então, assim, criar novas coisas dentro do tropo para não ficar preso ali nas mesmas ideias, assim. Às vezes tem histórias muito parecidas, que até assim, você está escrevendo um livro, aí do nada uma escritora ou brasileira ou internacional lança um livro com uma premissa parecida. Você fala, caraca, tipo, bom achar que eu plagiei, mas eu nem sabia desse livro. Porque isso acontece muito. Então, caramba, chegou na frente. Exatamente. Eu falava, pô, como é que eu explico que, sei lá, a Julia Quinn teve a mesma ideia que eu? Eu não vou acreditar nunca que eu tive a mesma ideia que ela. Você teve a mesma ideia. Para! Nunca vou acreditar. Então, assim, tem a diferença de plágio com tópicos similares, vamos dizer assim, né? Plágio é quando tu muda o nome ou, tipo, reescreve, muda as palavrinhas ali. E tem temas parecidos. Eu já li romances de autoras internacionais que têm temas similares, ou vice-versa. Nacionais como internacionais. Só que o importante é você ter ali seu diferencial e realmente criar personagens únicos, né? Você usou um termo aí, tropo? É tropo? O tropo, na verdade, ele foge do, vamos dizer assim, tem um clichê, né, que a gente fala que é aquela coisa óbvia, que todo mundo sabe o que é, e tem o tropo, que é um termo novo que inventaram, né, que é como se fosse uma classe que você adequa o romance, né, tipo, inimigos amantes, casamento de conveniência, amigos que se apaixonam, são alguns tropos, né, que não são... Porque clichê começou a remeter aquela coisa chata, né? Que você já fala, putz, já sei tudo que vai acontecer. O tropo é uma coisa assim que segue uma lógica, mas que ele pode te impressionar no meio, vamos dizer assim. Pelo menos é o que eu entendo da diferença dos dois. Aí criar esse novo termo pra não ficar aquele, esse romance é clichê. E aí a galera desmotivar de ler, assim. É um clichê que não é clichê? Seria isso? Basicamente, vamos dizer assim. Só para não chamar de clichê, vamos chamar de tropo. Tá, beleza. Qual o nome do maridão? Até esqueci de falar. Qual o nome do maridão? Daniel. Daniel tava aí com a gente aqui também. Eu vi ele entrando aí rapidinho. Uma pergunta aqui que eu achei legal. Achei uma pergunta simpática. Você escreve sobre e para mulheres.
todas elas têm um pouco da Jéssica Mavestuto ou são um pouco do que a Jéssica gostaria de ser? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que tem mulheres dos meus livros que são o que eu já fui, um pouco mais reservada, um pouco mais tímida, com medo de se expor, insegurança e tal. E tem umas do que eu sou hoje, né, um pouco mais evitada, ouso em algumas coisas, falo o que penso, o que vem na cabeça. E tem aquelas que eu gostaria de ser, que também são inspiradas em mulheres que eu já convivi, né? Minha avó, uma mulher fortíssima, a avó do meu marido também. Então, vejo muito isso nas mulheres com as quais eu convivi, né? Nas mulheres da minha família, nas histórias, nas amigas, enfim. Então, e muitas vezes também crio personagens para refutar exatamente problemas sociais que a gente tem até hoje, né? Eu escrevo livros do século XIX abordando temas que até hoje são um problema. Então, é basicamente isso. Mas tem um pouquinho de mim, mas também uma projeção das pessoas que eu conheci e de características que eu gostaria de ter, vamos dizer assim. É uma coisa com muitos escritores, né? Não tem como o escritor fugir muito dele mesmo, né? Não tem como. E essa experimentação de novas vidas, novos sabores, é realmente uma coisa incrível. Jéssica, eu queria te perguntar uma coisa. Menina, da onde você tira da sua mente aqueles clipes que você faz, aqueles vídeos lá que são engraçadíssimos? Eu tô vendo uma coisa séria. Eu tô vendo uma coisa séria sua lá, você falando do livro, da obra, tal, do personagem. Daqui a pouco você vem, vamos falar sobre a literatura, daqui a pouco vem um vídeo seu. Esse último, então, dos Trig e dos Kaga. Desde quando surgiu aquela tua ideia? Eu acho assim, quando eu pego vídeos do Reels áudios do Reels pra filmar, né? Eu sempre pego áudios que tenham a ver ou com a carreira de escritora ou com algum dos meus livros, né? E essa parte do humor é uma parte muito presente, assim, pra mim, até nos próprios livros, né? Tanto que meu marido, é até interessante isso, quando eu falei pra ele, por que você não lê meus romances, né? Tem que ler os romances. E ele pensando, eu odeio romance, eu vou ler, vou achar uma porcaria, e depois eu não vou ter como falar isso pra ela, né? Ele falava. Sinuca de Aí falou, tá bom, vou ler, né? Aí fui lá e leu. E ele falou assim, cara, o que salvou pra mim, porque realmente ele não gosta de romance, mas ele falou assim, o que salva nos teus livros, o que faz eu falar assim, não, eu vou ler o próximo. É o humor pra ele, né? A pitada que tem ali que ele curte. Mas eu acho assim, a nossa vida já é tão séria, já é tão assim, por que não passar assuntos sérios com humor, né? Porque quem lê o meu livro por humor, por exemplo, vai estar levando também a parte que eu falo de feminismo, a parte que eu falo de outros assuntos tão importantes, críticas sociais, da questão de combate ao racismo, ao preconceito. Então, assim, vai estar levando um pouco disso. Mesmo que a pessoa nem perceba, tipo, nossa, ri pra caramba, livro leve, livro legal, só que aí, tipo, algumas coisas ficam na tua cabeça e fala, caraca, vamos pensar mais sobre isso, né? Tipo, é realmente sério. Então, acho que é instruir sem a pessoa perceber, assim, né? Dar um tempo de leveza também, né? Que a vida tá tão dura e tão chata que a gente precisa disso. E desanuviar também, né, cara? Porque realmente... Você, então, escritora, está sempre compenetrada ali na tua obra e tal. E, de repente, até como a gente estava conversando, rola um bloqueio, né? E você faz um vídeo desse e desbloqueia tudo. Olha aqui, falando aqui, a estante de Sami. Cheguei na metade, mas já quero o título do livro para eu procurar. Fala para ela aí. Esse livro que você... Eu tô com a série As Collins, publicada independente, mas o meu novo lançamento, que está pela editora Fré, chama Tudo pela Honra. E tem uma pitadinha de tudo aí, tem crítica social, tem feminismo, tem muito humor também, pra vocês darem risada. E tem tudo na minha página também, gente. Pode vasculhar lá que tem tudinho. E pode me chamar no direct, eu respondo todo mundo. Pode. Responde mesmo, gente. Ela conversa. Ela gosta de conversar. Tá dado o recado aí, Sami. Os Collins, e tem livro novo dela chegando. Vai lá na página dela, maravilhoso, de ponta cabeça, só coisa legal sobre literatura, sobre as obras dela, romance de época. Como ela falou aqui, ela se dedica bastante. Ela é formada em nutrição, mas tem uma formação em psicologia também. E
transporta tudo isso para a obra. Como ela falou, constrói o personagem de dentro para fora. Então é muito legal, e essa composição que ela faz de estudar, né, é muito importante. Essa galera que está chegando agora, que tá querendo se lançar na literatura, está com medo, né, fez como você e outros tantos escritores que escrevem, depois deixa guardadinho na gaveta, porque fica com medo, fica com vergonha e acha que não. E será que vão rir? Será que vão gostar? Bom, só vai ter uma maneira, né? Publicando, né? E também pode fazer como a Jéssica fez. Ela leu uma parada que ela escreveu lá atrás e não, isso aqui não tem mais nada a ver, o contexto mudou. E você pode ser o seu maior crítico também, cara. Porque também, se você ficar com medo, né, Jéssica? Só com medo de não fazer nada, realmente no final você não vai fazer nada. Você não faz nada. Né? E não fazer nada, né? Olha, outro comentário da Sami aqui: todo mundo tem um lado escritor, apoio muito os escritores e escritoras nacionais, vamos enaltecer o nosso povo. Claro, sempre, escritor nacional, sempre. Você tem os escritores que vêm lá de fora, com todo seu engajamento, mas com todo um aparato comercial também. É uma verdade, infelizmente, inconveniente, né? Que o escritor que vem lá de fora vem com muito mais apoio do que os escritores nacionais. Eu já falei isso em outras lives também. Os caras, os leitores nacionais guardam o seu dinheirinho para esperar uma publicação de que está vindo de fora. Por quê? É o medo de apostar no público, no escritor nacional. Não tem por que ter esse medo. É que nem aquela saga lá, não vou nem falar o nome, do lobisomem e do vampiro, tal. Cara, a gente tem livros aqui, escritores falando dos mesmos temas, com histórias tão ou mais sensacionais, mas o cara vai querer... Não, mas lá de fora tem um selo de qualidade. Por quê? Para começar, que você não vai nem ler na língua nativa, né? Vai ter uma tradução. Só na tradução se perde muita coisa que o escritor está fazendo. Então lê na tua língua mesmo, cara. Por favor, faça-me o favor. Já você tem que dar agora, você já deu aos pouquinhos aqui, com as perguntas que eu te fiz, várias dicas, né, de publicação, de escolher editor e tal. Agora eu queria umas dicas suas diretas para o pessoal que está chegando agora, está se lançando agora. Eu acho que o principal é... Você tem que saber... Quando você vai publicar, você tem que saber uma coisa. Você vai ser criticado. Ponto. Não tem como fugir disso, gente. A única pessoa que não é criticada é aquela pessoa que não é lida. Isso. Porque, às vezes, se você colocar na gaveta, ninguém vai te criticar, mas também ninguém vai te elogiar, ninguém vai conhecer tua obra e você não vai crescer. Então, assim, porque com as críticas a gente cresce. Com as críticas construtivas, né? Se é aquela crítica, tipo, não gostei, ponto. Não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Achei uma porcaria. Não vai acrescentar em nada. Mas, assim, então, assim, você vai ser criticado, isso é um fato. Isso é um fato. Se você teve mais de 30 leitores, pronto, já vai ter alguma crítica lá. Vai ter alguém que vai passar para deixar uma estrelinha só para aborrecer a tua paciência. Sempre tem esses também. Então, assim, aprenda a lidar com isso é fato. Não deixe de fazer as coisas por medo. Isso, eu deixei na gaveta por tanto tempo, já era para eu estar muito mais publicado, muito mais avançado, mas assim, eu acho que também foi no momento certo. E quando você está escrevendo, eu acho que a pessoa tem que colocar tudo o que quer no papel. Depois você lapida, depois você vê. Lógico, assim, você pode fazer uma pesquisa antes, você pode ir pensando como você vai escrever, mas não se limite, não se pode. Tô com uma ideia super legal, mas putz, não, vou segurar aqui porque eu tenho que estudar a técnica. Não, bota no papel, depois você reescreve. E não fica botando no papel pensando, ai meu Deus do céu, o que será que vão pensar? Eu tô escrevendo uma cena hot, uma cena de sexo, o que será que quando a minha tia lê, ela vai achar... Cara, a escrita é livre, a literatura é livre, você pode escrever o que você quiser. Lógico que dentro da questão do respeito ao próximo, mas assim, também sempre vai ter aquele que vai se ofender. Isso é fato. Teve uma autora que, uma das leitoras dela parou de ler o livro dela porque a mocinha fez sexo antes do casamento. Isso é uma questão para ela, né? A leitora se autoprojetou ali e achou uma coisa errada. Só que assim, tipo, eu acho que você tem que escrever dentro dos seus valores, né? Pensando nunca em ofender, por exemplo, se você vai escrever alguma coisa de uma minoria, principalmente, né? Lógico, você vai ter que tomar cuidado para não ofender essa minoria,
Mas ao mesmo tempo, assim, se liberte, escreva. Se você tem insegurança em algum tema, peça para alguém ler para você que tem mais experiência. Mas não se limite, porque quando você começa, o que será que vão pensar? O que será que vão achar? Ai, meu Deus, será que vão ler? Ai, será que vão rir? Será que vão achar uma porcaria? Sempre vai ter aqueles que vão achar. Então, assim, se liberte, escreva mesmo, publique, busque as pessoas que são sua referência, converse, tire dúvidas, converse com escritores que já publicaram. Isso é ótimo. Assim, ter uma rede de apoio não tem preço. Eu sei porque eu fui construindo as minhas aos poucos. Eu também tenho minhas inseguranças, tem aqueles momentos que eu falo, não é possível, acho que eu não nasci pra isso. A gente tem esses momentos. E aí tu pega e começa a conversar com outra amiga autora que já passou por coisas parecidas, e aí a gente vê que não é algo só nosso, né? Você não se sente sozinha no mundo. Eu acho que isso é o mais importante. Muito obrigado por tudo que você disse. Jéssica, a gente já está no finzinho da live. Infelizmente eu vou ter que encerrar, é sempre muito assunto para pouco tempo, mas eu tive aqui o prazer em receber a Jéssica Malvestuto, essa menina inteligentíssima que tem um universo vasto dentro da mente dela, 10 obras publicadas e tem mais coisa vindo por aí, que aqui deu várias dicas para quem está começando, como escrever, o que escrever, da maneira que escrever. Calma, paciência na hora de procurar uma editora, não vá se vendendo para qualquer preço. Ela deu todas as dicas de como construir um personagem, como botar a sua verdade na tua obra e ser reconhecido por isso, né? Então, muito legal. Qualquer coisa que você tiver dúvida, vai lá no privado, enche ela que ela gosta de conversar, ela gosta de conversar mesmo, e vai no perfil dela, G Malvestuto, J-E-H Malvestuto, tudo junto, e você vai ter várias dicas lá super maneiras. Chama ela no privado que ela gosta de conversar mesmo, tudo que ela está conversando com a gente aqui, a live vai estar salva e você anota no papelzinho, que é muito importante para quem está começando aqui hoje. Jéssica, obrigado mais uma vez por ter atendido o meu pedido prontamente. Manda um abraço pro maridão. Eu te desejo cada vez mais e mais sucessos e que no futuro a gente converse novamente, né? Porque vai ter coisas e mais coisas aqui pra gente conversar. Quem chegou na live aí já sabe, seguir o Podcast Incomodando, @Podcast Incomodando, Spotify, Facebook, Instagram e no YouTube. Assista essa live, gente, quantas vezes vocês quiserem, a todas as outras que estão disponíveis. Jéssica, um abração pra você e pra todo mundo. Boa noite!